Olá, alunos da escola Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita. Eu sou o professor virtual de vocês de matemática. Me chamo Marcos. E hoje nós vamos apresentar a aula sobre frações. As frações, o que são as frações? As frações são números cuja representação é feita da seguinte forma, como vocês observam aí, como está apresentado aí para vocês. Nós temos um numerador, nós temos um denominador separados por uma barra. Esse numerador e esse denominador, eles sempre vão ser números conhecidos. Vejamos alguns exemplos de frações. Nós temos aqui as frações 1 sobre 3, nós fazemos a leitura dessa maneira, tá? Falando numerador sobre denominador. 4 sobre 7, 3 sobre 2, 6 sobre 5, 17 sobre 9, 157 sobre 233. Então o que nós temos aqui são frações, são exemplos de frações, né, que são esses tipos de números, é esse tipo de número que eu falei para vocês aqui no início. Nós temos um numerador, que é esse valor que aparece aqui em cima, um denominador, que é esse valor que aparece aqui embaixo, separados por essa barra. Uma observação que eu quero fazer para vocês é que as frações, elas nunca podem ter o denominador, que é o valor de baixo, como está apresentado aí para vocês, sendo zero. Sempre esse valor vai ser diferente de zero, ok? Bem, as frações, elas podem ser também representadas por meio de objetos. Eu vou recorrer a objetos geométricos que vão mostrar para vocês, fazer referência a essas frações. Vamos observar algumas situações aqui. Por exemplo, esse triângulo. Nós temos aqui esse triângulo, ele está todo pintado, né? Então ele remete a um valor inteiro, a um valor total, né? Então aqui nós representamos como a parte pintada do triângulo como sendo 1. Agora, se eu tomo um triângulo e eu divido ele em 3 partes iguais, e uma dessas partes eu pinto de uma determinada cor, eu posso representar essa parte pintada, né, dessa repartição que eu fiz de tal figura, utilizando-me das frações. Então observe nessa situação aí, onde aparece esse triângulo dividido em 3 partes iguais, uma das partes do triângulo pintada. Então observe que eu posso representar essa parte pintada como sendo uma parte de 3, uma parte dentre 3 partes pintadas. Então observe que o 3 aqui referencia o número de partes que eu dividi a minha figura. E observe que o 1 que aparece aqui no nosso numerador, ele referencia o número de partes que foram pintadas na nossa figura. Outros exemplos aparecem aqui para vocês. Observem na nossa próxima figura que nós temos aí uma circunferência dividida em 2 partes iguais, das quais apenas uma das partes está pintada. Então observem que eu posso representar, né, essa figura por meio da seguinte fração: 1 sobre 2. Onde 2 referencia o número de partes que eu dividi a minha figura e o 1 referencia a parte que foi o número de partes pintadas da minha figura. Da mesma maneira, nós temos aqui uma outra figura que foi dividida em 5 partes iguais, das quais apenas uma foi pintada. Então, como é que eu posso representar isso por meio de uma fração? Então, eu posso representar isso da seguinte forma: 1 sobre 5. 1 sobre 5 é a fração que representa a nossa parte pintada da nossa figura. Observe que o 5 referencia o número de partes que eu dividi a minha figura. E observe que o 1 referencia o número de partes pintadas da minha figura. Vejamos outros exemplos de figuras geométricas representando frações. Observem que aqui agora eu tenho um triângulo dividido em 3 partes iguais, das quais 2 foram pintadas. Então observem, meus queridos alunos, que dentre as 3 partes que foram feitas do nosso triângulo, 2 foram pintadas. E como é que nós fazemos para referenciar essa situação geométrica por meio das frações que nós acabamos de discutir no início? Nós fazemos isso representando da seguinte maneira: o nosso numerador vai ser o número de partes pintadas e o nosso denominador vai ser o número de divisões que nós fizemos da nossa figura. Então observe que o nosso triângulo foi dividido em 3 partes iguais, das quais 2 foram pintadas. Então nós temos a fração 2/3 representando a nossa figura geométrica que está apresentada para vocês. Outro exemplo aqui nos mostra uma figura que foi dividida em 6 partes iguais e uma delas foi pintada, apenas uma delas foi pintada.
Então nós temos de novo uma representação de fração da seguinte maneira: 1 sobre 6. E nós temos outros exemplos aqui, em que a figura foi dividida em 4 partes iguais, das quais 3 foram pintadas, e a fração que vai representar essa situação será a fração 3/4, 4 partes iguais, das quais 3 foram pintadas. Nós temos uma outra figura que foi dividida em 5 partes iguais, das quais 3 partes foram pintadas. Então, para referenciar essa representação geométrica, nós utilizamos a fração 3/5, 5 referenciando novamente o número de partes que nós fizemos na nossa figura e 3 referenciando o número de partes dessa divisão que foram pintadas. Outras duas figuras aparecem para a gente aqui, nas quais a primeira foi dividida em 6 partes iguais e dessas partes nós pintamos 4. Então, para representar por meio de frações, nós utilizamos a fração 4/6. 4/6 representa a fração da parte pintada da nossa figura. Observe que 4 partes foram pintadas entre 6. Na nossa última figura, que é um quadrado que foi dividido em 4 partes iguais, nós temos uma pintura de 2 dessas partes. Então nós temos uma representação por meio de fração da seguinte forma: 2 sobre 4. 2 sobre 4 é a fração que representa as 2 partes pintadas das 4, dentre as 4 que foram repartidas. E aí as frações. Eu falei para vocês no início que as frações elas são lidas da seguinte maneira: você lê numerador sobre denominador, dessa maneira que eu falei para vocês no início. Então, bem, as frações elas muitas vezes possuem uma nomenclatura específica, elas são lidas de uma maneira muito específica. Isso tem muita relação com o denominador das frações. Por exemplo, as frações cujo denominador é 2, elas são lidas da seguinte maneira: você fala o valor do numerador da fração e depois fala a palavra meios, né? Isso quando o seu numerador for maior que 1. Se o seu numerador for maior que 1 e você tiver um denominador 2, você vai falar valor do numerador que é 1 e meio. Vamos ver alguns exemplos dessa questão de nomenclatura das frações. Por exemplo, a fração 1 sobre 2, que nós já sabemos ler dessa maneira, né? Numerador sobre denominador, 1 sobre 2. Mas existe uma nomenclatura específica dessa fração que é dita da seguinte forma: 1 meio. 1 meio é uma leitura que a gente pode fazer dessa fração. Observe que a palavra meio ela está relacionada com o nosso denominador 2. Então, existe uma relação entre a palavra meio e o nosso denominador, que no caso é 2. E observe que sempre eu falo o valor que está no numerador e depois eu falo essa palavra que está associada ao nosso denominador. Observem os próximos exemplos. 3 sobre 2, nós podemos ler da seguinte forma: 3 meios. Então observe que a palavra 3 ela é o valor do nosso numerador e a palavra meios é a palavra que está associada ao nosso denominador. Como eu já falei lá no início, quando o denominador for 2, nós fazemos essa leitura: valor do numerador, meios, ok? Então 5 sobre 2, nós lemos como 5 meios, né? Como eu já falei. 7 sobre 2, 7 meios. 17 sobre 2, 17 meios. Então toda vez que nós tivermos uma fração cujo denominador for 2, nós vamos ler o número nas frações de denominador 3. Nas frações de denominador 3, o que vai existir é só uma diferença nessa nomenclatura final, que no caso é meios do 2, do 3 vai ser terços. Então nós temos aqui, por exemplo, observem, a fração 1 sobre 3, ela vai ser lida da seguinte forma: 1, que é o valor do nosso numerador, terço, 1 terço. 2, que é o valor do nosso numerador, terços, que é a palavra que referencia o nosso denominador. Então, quando temos o denominador 3, falamos a palavra terços depois de falar o valor do nosso numerador. Então, 5 terços, 7 terços, 19 terços, 25 terços, ok? 25 terços é a fração 25 sobre 3. Então, nós temos essa nomenclatura para essas frações de denominador 3. Para as frações de denominador 4, da mesma maneira, é o mesmo padrão que para as frações de denominador 2 e é o mesmo padrão que é feito para as frações de denominador 3. O que vai mudar é essa palavra final, que em vez de ser meios e terços, agora vai ser quartos. Então, frações de denominador 4, elas são lidas assim:
Por exemplo, a fração 1 sobre 4, ela lida 1, que é o valor do nosso numerador, quarto, que é o valor do nosso, que é a palavra que referencia o nosso denominador. 3, que é o valor do nosso numerador, e quartos, que é a palavra que referencia o nosso denominador. 5 quartos, de novo, 7 quartos. Então vocês observam aqui que nós falamos sempre o nosso numerador e a palavra que referencia o nosso denominador, que no caso do 4 é a palavra quartos. 75 quartos é 75 sobre 4, ok? Então essa é a nomenclatura que nós utilizamos para as frações de denominador 4, ok? Então essa é a nomenclatura que nós utilizamos para as frações de denominador 4. Para as frações de denominador 5, é um padrão também parecido com os que já foram falados. O que você vai fazer é falar o valor do seu numerador, dizer o valor do seu numerador e depois dizer a palavra quintos, ou quinto no singular quando o seu numerador for 1. Por exemplo, 1 sobre 5 você lê assim, 1 quinto. 3 sobre 5, 3 quintos. 6 sobre 5, 6 quintos. 7 sobre 5, 7 quintos, ok? Então esse padrão se repete, ele vai do 2 até o 9. 2, 3, 4, 5, 6, aí você vai observar apenas a palavra que está relacionada com o seu denominador. No caso das palavras 6, 7, 8 e 9, nós temos a palavra, você fala o valor do seu numerador. No caso do denominador 6, você vai falar sextos. No caso do denominador 7, você vai falar o nome do numerador, o valor do numerador e vai falar a palavra sétimos, que está associada ao seu denominador 7. Para 8, oitavos e para 9, nonos, ok? Então, por exemplo, observemos essas frações aqui. 5 sobre 6, você vai falar o nome, o valor do seu numerador, que é 5, observe, e a palavra que está relacionada com o seu denominador, que é o denominador 6, vai ser a palavra sextos. Então, 5 sextos é a maneira que você utiliza para fazer a leitura dessa fração, dessa primeira fração. 3 sobre sétimo, 3 sétimos. Então, você tem o 3, que é a palavra que referencia o seu numerador, e a palavra sétimos é a palavra que referencia o seu denominador, ok? 15 sétimos, 19 sétimos, 75 sétimos, essas palavras, elas remetem a essas frações, como eu já falei para vocês, a partir desse padrão que eu estabeleci. 7 oitavos, você fala o valor do seu numerador e a palavra relacionada com o seu denominador, que no caso é oitavos. 8 nonos, você fala o valor do seu numerador e a palavra associada ao seu denominador, no caso 9, que é a palavra nonos, ok? 15 nonos, 35 nonos, 79 nonos, ok? Então toda vez que vocês escutarem essas palavras, elas vão referenciar essas frações de denominador que está relacionado com aquela palavra, ou quando você quiser nomear as frações, você vai utilizar esse padrão. Vale também comentar sobre o padrão da nomenclatura das frações de denominador 10, 100 e 1000. As frações cujo denominador é 10, elas vão ser lidas como numerador e a palavra centésimos, décimos depois. As frações cujo denominador é 10 vão ser lidas com numerador e a palavra décimos depois. As frações com denominador 100 vão ser lidas como numerador e a palavra centésimos depois. E as frações cujo denominador for 1000 vão ser lidas como numerador e a palavra milésimos depois. Então vamos ver os exemplos que são apresentados para vocês aqui. 7 sobre 10, ela é lida assim, 7 é o nosso numerador e décimos é a palavra que está associada ao nosso denominador. 31 é o nosso numerador e centésimos é a palavra que está relacionada com o nosso denominador. 207 é o nosso numerador e milésimos é a palavra que está relacionada com o nosso denominador, ok? Um último caso de nomenclatura das frações é quando nós temos denominadores diferentes de todos esses que eu mencionei para vocês. Então, quando o denominador, por exemplo, for 11, 12, 13, 14, 50, 79, 31, como é que eu vou fazer a leitura dessas frações? Como é que eu posso fazer a leitura dessas frações? Vem comigo aqui e veja. Então, nesses casos, a leitura é dizendo o seguinte: você fala qual que é o numerador da fração, você fala qual que é o denominador da fração e depois você fala a palavra avos. Vamos ver alguns exemplos que nos esclareçam tal situação. Por exemplo, observe essa fração aqui de denominador 11, 2 sobre 11. Você fala assim, 2
11 avos. Observe a fração 5 sobre 12. Você fala 5, 12 avos. A fração 13 sobre 27. 13, 27 avos. 7 sobre 31. 7, 31 avos. 17 sobre 50. 17, 50 avos. 19 sobre 79. 19, 79 avos. Então esse é o padrão para esses casos de denominador 11, 12, 13, 14, 15, 16, qualquer denominador diferente, né, daqueles que eu falei para vocês, né, nas partes iniciais. Eu finalizo a nossa aula aqui, meus caros alunos, e eu indico a vocês que observem aquilo que está colocado no seu bloco de atividades. Nos encontramos em sala, até a próxima, valeu!